Quero agradecer a todo o corpo diretivo da Federação Espírita Brasileira, na pessoa do nosso querido Godinho. Queria agradecer a todos os presidentes, vice-presidentes, diretoria de todas as federativas espíritas do Brasil aqui presentes, na pessoa do Kemper, presidente da Federação Mineira, a União Espírita Mineira, que é o estado onde eu nasci. Então, tenho essa dívida de gratidão. Em nome dele, eu queria agradecer a todos vocês. Queria agradecer a todos os expositores espíritas que foram para mim um modelo de formação, de inspiração, na pessoa do nosso querido Raul Teixeira. Eu tinha 16 anos quando ouvi uma palestra dele pela primeira vez no Centro Espírita Oriente, em Belo Horizonte. E ao ouvi-lo falar, aquilo me parecia assim, algo tão distante, né? Aquela palavra forte do Raul, uma lucidez, que sempre foi a característica dele. E aqui, em nome dos expositores, eu queria agradecer a todos eles na pessoa do Raul Teixeira. E quero agradecer a todos os amigos que eu tenho aqui presente, na pessoa da Ruth Salgado. Vou dizer por quê. Tem tanto tempo que eu não vejo essa amiga querida. Nos primeiros momentos de deliberação aqui na Federação Espírita Brasileira, houve uma reunião com o Nestor Mazotti, Honório Abreu, que era então presidente da União Espírita Mineira, a Marta Antunes e a Ruth Salgado. E dessa reunião eu fui convocado, assim que eu faço a leitura, para fazer a tradução do Novo Testamento. Era algo que eu não tinha coragem, não passava pela minha cabeça. E a Ruth é uma dessas pessoas responsáveis por isso. Ela sabe disso, né? Ela é testemunha. Então, em nome dela, eu quero agradecer a todos os amigos aqui presentes. Depois dessas homenagens, né? Me deram um tema difícil para falar hoje. E na frente de tanto presidente federativo, eu estou meio tremendo aqui, estou com medo, viu, Godinho? Bom, o sermão profético começa no capítulo 24 de Mateus e segue alguns capítulos adiante. Está redigido numa linguagem que, numa primeira leitura, ela nos impressiona. Porque é quando aquela simbologia do Novo Testamento parece adentrar num terreno completamente obscuro. Uma linguagem muito metafórica, símbolos muito fortes. Fortes no sentido de que eles têm uma intenção de impressionar os sentidos. Eles apelam a toda hora aos sentidos visuais, auditivos, táteis. Isso, ao cabo da leitura, a gente tem a impressão de tratar-se de uma catástrofe. E não foram poucas as interpretações que trilharam o caminho da literalidade e acabaram produzindo uma imagem apocalíptica dos momentos que nós estamos vivendo, fazendo previsões que beiram aos filmes mais ousados de Hollywood. Mas quando a gente mergulha o olhar na tradição apocalíptica anterior e concomitante a Jesus, a gente começa a perceber um pouco das características dessa literatura. Desde o último profeta do Velho Testamento até a vinda de Jesus, houve uma espécie de silêncio mediúnico por 200 anos. Por 200 anos, aquele primeiro agrupamento social escolhido pela espiritualidade superior para preservar o material da primeira revelação, que é o povo hebreu, experimentou uma espécie de abandono na ótica deles.
Porque as vozes silenciaram. Não surgiam mais aqueles profetas de expressão grandiosa que eles estavam acostumados. Alguém da estatura de um Oséias, de um Jeremias, de um Isaías, ou voltando a um passado longínquo de um profeta Elias. E o povo então, vivendo um degredo muito doloroso, porque eles haviam saído do domínio dos medos e dos persas e entraram no domínio do Império Romano que começava a surgir. Experimentaram aquilo como que uma extinção de grandes esperanças. Então, foram 200 anos amargos. Uma noite muito escura, mas não sem estrelas. Porque algumas tradições espirituais, agora não mais centralizadas em pessoas, mas em grupos, incluindo uma seita de Qumran, os essênios, essas comunidades foram tomadas de um sentimento de esperança inexplicável. Quer dizer, ninguém poderia explicar esse sentimento. Mas elas tinham a impressão de que chegava o tempo do Messias. Todas as profecias apontavam para a vinda desse enviado, diferente, incompreensível. Eles não sabiam nada das características da missão desse enviado, ou mesmo das suas características de caráter, de personalidade. Tinham vagas ideias, mas eles tinham nítido o resultado da vinda do Messias. E o resultado seria a concretização de todas as esperanças da revelação, que era um mundo renovado. Um mundo renovado. O que se experimentava? Historicamente, eles viviam o martírio dos justos. Essa é a grande experiência. A experiência de ter um caráter, seguir uma orientação religiosa, espiritual, comportar-se de forma condizente com essa crença e experimentar adversidades, incluindo perseguições e degredo político, social, e assistir algemado o aparente sucesso dos injustos. Essa é a grande angústia. A injustiça parece triunfar. A crueldade parece ter a permissão de Deus para governar o mundo. Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo. A primeira ideia que se constrói, então, e a gente percebe isso nitidamente nos textos, é a ideia de uma retribuição. Deus não pode ser injusto. Deus há de ser justo. Portanto, há algo na vida e na conduta dos responsáveis pela preservação da revelação que deve ter desencadeado uma espécie de castigo. Surge então a ideia do castigo. Nós temos que tomar um cuidado, porque na interpretação do profeta, o castigo tem um sentido pedagógico. Ele tem tanto um sentido pedagógico, que se você pega, por exemplo, o profeta Daniel, que usa bastante a linguagem do castigo, ele chega a determinar tempo. O castigo tem um tempo de duração.
Como um pai, uma mãe que toma a criança e fala, fica aqui sentado 15 minutos. Né? Então há esse tipo de profecia. Daniel chega e fala, vocês vão ficar aqui, em degredo, 70 anos. E o povo reclamou, não é mais 70, são 490 anos. 70 semanas de anos. Então não podemos perder de vista isso. Essa ideia, então, de um processo pedagógico severo, mas que só recai sobre o justo. Só recai sobre aquele que está comprometido com os aspectos espirituais e com a revelação espiritual. Então surge a pergunta, é claro. Todos já estão fazendo aí ela. E o dia dos injustos? Que dia será o julgamento dos injustos? Essa é a grande pergunta. Então, na mentalidade popular, começa a surgir o conceito de um dia do juízo. Um dia em que toda a humanidade, no caso os injustos, porque os justos já estavam passando por um processo de purificação. Eles já eram alvo de um processo de purificação. Mas haveria de chegar um dia em que os ímpios, os que não se dobram, os perversos, experimentariam esse poder corretivo da divindade. É interessante porque a gente olha para trás e às vezes tem a tentação de imaginar que essas pessoas eram bobas. Não é? Mas nós não podemos esquecer que tem muito capelino misturado. Então, alguns estavam visualizando algo, outros estavam rememorando. É por isso que me chama bastante atenção quando Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ao se referir ao processo ocorrido em capela, em um orbe de capela, melhor dizendo, né? Porque capela é um sol. Um dos orbes daquele sistema, Emmanuel diz assim, uma ação de saneamento geral alijaria aqueles milhões de espíritos rebeldes daquela humanidade que então merecera entrar em uma paz, em um processo de fraternidade, de coerência. Que coerência? A prosperidade do bom. Os bons passariam a prosperar. Olha que interessante. Então alguns estavam rememorando isso. E essa expectativa da renovação do mundo, do juízo que atingiria o injusto e que faria justiça ao justo, ao fiel, né? Aquele que se manteve fiel à revelação. E esse saneamento geral do mundo compõe o coração da literatura apocalíptica. São vários livros. Então nós temos o Testamento dos Patriarcas, Gênesis de Adão. Os nomes são bem esquisitos, porque o povo hebreu ele tem um hábito de dar nome ao livro pela primeira palavra que o livro começa. Então não tem muito sentido, né? Assim para nós, né? Porque, por exemplo, o livro de Gênesis começa no princípio, então o livro se chama No Princípio, Bereshit, que é Gênesis. Quer dizer, a gente tem o hábito de dar nome ao livro pelo conteúdo, pela ideia geral do livro. Então os livros têm uns nomes assim bastante esquisitos. Mas o certo é que eles falam desse momento, numa linguagem bastante simbólica. Bastante simbólica. Nós estamos falando de mais de 30, 40 obras. Mas quando a gente examina essa literatura, algo salta aos olhos.
A linguagem é extremamente parecida com a linguagem utilizada por Jesus no sermão profético. E ela é altamente parecida com a linguagem de Apocalipse. Então há uma identidade tão profunda que os estudiosos chegam a falar de um gênero literário. Como hoje nós podemos falar de um romance policial, de um livro de poesia, ou mesmo na literatura espírita, né? A gente consegue também distinguir gêneros de literatura. Então eles conseguem identificar a literatura apocalíptica. Apocalíptica, né? Porque apocalipse, na verdade, significa revelação. Então a ideia de que haverá aquele dia em que Deus se revela por inteiro. Ele se revela a tal ponto de assumir o comando do mundo. E como que você vincula tudo isso com a ideia da vinda de um Messias? Bom, aqui começa o problema. E o problema aqui é sério. Porque desenvolve-se duas grandes esperanças. Duas grandes esperanças. Uma majoritária e uma minoritária, mas minoritária assim de você contar nos dedos. O grupo majoritário vai jurar de pé junto que o Messias está vindo. E eles não estavam bem errados, né? Veio mesmo. Que veio. Mas na esperança deles, a vinda do Messias provocaria a automática renovação do mundo. Então, é mais ou menos a equação funciona assim. Vinda do Messias é igual a regeneração da terra. Se o Messias veio, a terra está regenerada. Regeneração da terra significa não há mais guerra, não há mais maldade, não há mais injustiça, não há mais ódio. Reina absoluto o amor, a fraternidade, a concórdia, o respeito, a fé, a espiritualidade e a entrega a Deus. Assim, mágico. Como? Pergunte como. Isso aí ninguém explica. Como ninguém explica. E muito desses símbolos são tentativas de descrever o processo utilizado pelo Messias para regenerar o mundo. Etapas, como se fosse um processo judicial. Etapas. Então nós pegamos o Apocalipse, tem 7 selos, abre o 7º selo. No 7º, aí abre mais 7. No 7º, abre mais 7. Então você vê um negócio que é uma caixa de Pandora, né? Quanto mais você abre, mais tragédia. Até finalizar. Mas a ideia é de um procedimento, quer dizer, há um itinerário. Mas ele é automático. E uma corrente majoritária. Essa é a corrente majoritária. E a minoritária? A minoritária faz uma leitura realista de Isaías. E ela vai dizer o seguinte, pode parecer uma contradição, mas o Messias ele vem para criar um desequilíbrio na balança. Ou se você quiser usar uma linguagem espírita, o Messias vem para criar um karma coletivo. Humano. Ele vem para colocar a humanidade em débito. Então ele será um Messias sofredor. Ele será esmagado pela violência humana, ele será rejeitado, e ele caminhará como um cordeiro, aquele cordeiro do Isaac, que ia ser sacrificado pelo pai. Lembra?
na linguagem simbólica, né? Pede-se para sacrificar Isaac. Aí na hora que Abraão vai sacrificar, ele fala, não, 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 não. Sacrifica o cordeiro. O substituto. Então é como se Deus entregasse um filho querido para ser imolado. E isso colocaria a humanidade em xeque e em débito. Claro que eles não vão usar essa linguagem, né? Em débito. Um karma coletivo. Mas essa era uma ideia minoritária. Porque um Messias sofredor, convenhamos, não é bem uma mensagem de esperança que eles estão esperando, né? E a verdade é que a corrente minoritária estava correta. E a maior perplexidade dos apóstolos, talvez o motivo que tenha feito que eles sentissem tanto medo, tanta perplexidade, foi o momento em que aquele Jesus que andava sobre as águas, que multiplicava pães, que curava leprosos, de repente é preso. E parece aceitar essa ação de uma maneira como se ele tivesse perdido os seus poderes. Ou abdicado de exercê-los. Então, Jesus ser crucificado é um enigma. É um enigma. E eles ficam tão perplexos que, para a gente ter uma ideia, nas profecias apocalípticas, sempre se diz que o profeta Elias voltaria. O profeta Elias é um arauto do Messias, do Messias mesmo. É como se ele fosse um primeiro-ministro. Ele é o primeiro-ministro, ele delibera, ele arranja tudo. E Jesus chega a afirmar, durante a sua ação, que João Batista é Elias, que ele é o primeiro-ministro dele. E aí João Batista é preso. E é preso com a sentença de morte, né? Então o próprio João Batista chega a entrar em perplexidade. E ele envia 2 discípulos para dizer assim, és tu o Messias ou nós devemos esperar outro? Porque na concepção, João Batista está pensando com a corrente majoritária. Ele e quase todos os apóstolos. De repente o Messias é preto, pode não ser o Messias e fala logo, porque aí aceita que dói menos, né? E aí, o curiosíssimo, é que Jesus responde a ele com um texto do profeta Isaías. Porque o profeta Isaías foi o único que visualizou esse Messias sofredor. Foi o único. E Jesus responde a ele com o texto que está assim, direto. Você continuar lendo, você vai ver lá o Messias sofredor. Está lá. Naquela linguagem poética, né? Porque a profecia também ela está escrita numa poesia, a gente precisa entender isso, né? Não dá para ler com a literalidade de nós ocidentais. A ideia de que o Messias sofredor é aquele Messias que experimenta um abandono. Um abandono místico. É como se Deus olhasse de longe e renunciasse a intervir. Esse abandono está descrito em Salmo, no Salmo 22. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Esse é um salmo messiânico, ele sempre foi lido na tradição como um salmo do Messias. Olha que interessante. A questão desse salmo é que ele começa com um lamento, mas ele termina com um triunfo. Então todo mundo esquecia o lamento, já ia direto para o triunfo, né? E é exatamente o salmo que Jesus recita na cruz.
que não deixa de ser também uma das grandes explicações de Jesus de que tipo de Messias ele é e do que nós devemos aguardar. Mas o certo é que Jesus responde então com o texto de Isaías, e João Batista entende tanto que desencarna, né? Não dava para continuar, já tinha cumprido. Então, a partir daí, a literatura, inclusive o Apocalipse, é um comentário do sermão profético. E o sermão profético, o tom dele, o tom do sermão profético é: ainda não. Mais tarde. Ainda não. Não agora. Mais tarde. E o sermão profético, ele está perpassado por uma nota. Então é como se você ouvisse uma peça de Bach em Dó maior. O Dó está lá soando, que é a tônica, né? É o tom. Então se você perguntasse assim, qual que é o tom do sermão profético? O tom do sermão profético é a história de José do Egito. Hã? Sim. Vamos lembrar, José é aprisionado, é levado cativo para o Egito, abandonado pelos irmãos, pelos seus. Ele não é reconhecido. Mas depois das tormentas pelas quais passa a sua família, ele, José, reaparece agora na glória, né? Governando, na prosperidade. Aí então, seus irmãos o reconhecem. Então a tônica do Sermão do Monte é, Jesus está dizendo assim, eu sei, vocês estão olhando para mim e estão com vontade de chorar, ao me verem na cruz. Mas a cruz inicia um processo no qual eu retomarei, eu concluirei na mais absoluta glória espiritual. Todo mundo deve estar pensando assim, meu Deus, o Haroldo virou um pastor. Mas acontece se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo capítulo se chama Meu reino não é deste mundo. E um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo é a realeza de Jesus. E o espírito que dá uma mensagem é o espírito de uma rainha. E qual que é o teor da mensagem dela? Eu vou dizer, eu fui rainha. Então eu sei que é a realeza humana. Mas eu não vim aqui falar da realeza humana, que essa vocês conhecem. Eu vim falar de uma realeza espiritual. De uma grandeza imperecível. Então eu me sinto autorizada a pensar nessas coisas. Ou quando nós falamos de governança espiritual do planeta, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um espírito capaz de orientar, de um espírito que tem capacidade de ser guia e modelo de bilhões de espíritos. Bilhões. Bilhões de espíritos com as mais diversas características, personalidades, experiências reencarnatórias e evolutivas. E ele, no entanto, é capaz de ser modelo para cada um deles e para todos. Então é uma realeza. É uma espécie de grandeza espiritual da qual eu acho difícil nós encarnados divisarmos a extensão exata dessa grandeza espiritual. Acho difícil.
A gente tem um contato aqui com Bezerra de Menezes, fica emocionado, né? Imagina com o Cristo. Então isso tem um sentido. E esse é o tom. Essa nota está soando no sermão profético. Ela está soando o tempo todo. Aconteceu isso, mas a ação de saneamento geral da terra ocorrerá. O momento em que a injustiça, a maldade estará de frente com o Supremo Juiz chegará. E então, eu serei visto na minha glória espiritual, não na glória humana. Isso está lá perpassando o tempo todo. E é importante de captar esse sentido. Mas o próprio Cristo foi indagado da qualidade de Messias que ele era. Ele foi indagado. E ele respondeu com a parábola. A parábola do grão de mostarda. Então, o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer, vocês não estão errados. Esse tempo de fraternidade, de paz, de harmonia, que o mundo ingressará, é verdade. Isso é verdade. Essa é uma esperança legítima. Mas ela seguirá o processo da semente de mostarda, que é o menor grãozinho. Mas em que, seguindo o rito, o espírito de sequência da natureza, se transforma numa frondosa árvore. E aí vem o tema da árvore. A árvore do Evangelho. A frondosa árvore do Evangelho. Que começa com um grão de mostarda. E que precisa até ser transplantada. Para não perecer. Então, Jesus não corrige a esperança. Ele corrige a ideia do processo. O itinerário. Não. É legítimo o que vocês estão imaginando, mas não se dará da forma como vocês estão imaginando. Pois bem. Eu imagino que quando você chega para uma pessoa que está tomando os primeiros contatos com o Espiritismo, a gente não deve fazer isso, né? Mas digamos que a gente faça. Dê um livro, Obras Póstumas, para ela ler. Quer dizer, eu não recomendo isso, mas acontece. Primeiro contato. A pessoa, não, deixa eu pegar essa obra, deixa eu dar uma folheada nela. Ele vai lá no último capítulo. Não do Obras, desculpa, perdão, a Gênese. A Gênese. Último capítulo. Os tempos são chegados. Vai olhar para a gente assim, falando assim, meu Deus. Será que esses espíritas são realmente lúcidos, né? Os tempos são chegados. Que tempos? Que tempos são chegados? Último capítulo da Gênesis. Essa é a grandeza da revelação espírita, e essa é a razão porque o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. Essa é a razão por nós podermos dizer com o Espírito que dá a primeira mensagem no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele diz, Moisés iniciou o trabalho. Jesus deu continuidade. O Espiritismo a concluirá. Moisés iniciou a obra, Jesus deu continuidade. O Espiritismo a concluirá. Então, são chegados os tempos. É como se os Espíritos dissessem assim, a grande ação de saneamento do mundo, a promessa messiânica vai se cumprir agora. Só que agora de Espírito.
200 e poucos anos, né? Quando o Espírito fala assim, é agora, né? Pode esperar, é agora, de Espírito é um negócio complicado. Mas brincadeira à parte, nesse momento que antecede essas obras, vejam, nós estamos falando de um momento que antecede essas obras. Começa a haver reuniões no mundo espiritual, estão descritas no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Reuniões em todas as nações do orbe, porque o fenômeno é planetário. O fenômeno não é de um bairro, não é de uma etnia, não é de um povo. O fenômeno é espiritual, é da humanidade. Reuniões em todos os pontos e há uma reunião aqui. Essa é importante porque ela nos diz respeito, ela toca nos nossos interesses de trabalho. Nessa reunião, dirigida por Ismael, em determinado momento da reunião, ele diz, não ignorais que vivemos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos 100 anos seguintes. 100 anos preparatórios dos 100 anos seguintes. A conta sem querer muita mística, a conta é simples. 1857 é a data de nascimento, não tem outra. 100 anos, 1957. 100 anos, 2057. Esse é o plano. É uma assembleia, não está identificado todo mundo que estava lá, mas um está. Nós sabemos quem é. E nós sabemos para aqui ele veio. Bezerra de Menezes. O que veio fazer? A que veio? É um processo. Mas, quando a gente mergulha nos textos de obras póstumas e nos textos de Kardec, a gente se surpreende com certas coisas. Por exemplo, no livro Obras Póstumas, A Nova Geração, porque é curioso, porque são mensagens... Oi? Não, esse é o Obras Póstumas mesmo. Agora eu não estou equivocado, não. Está até anotado. É Obras Póstumas mesmo. A Nova Geração. Porque é uma mensagem particular que o Kardec recebe, ele não publica. Depois da sua desencarnação, que o amigo vai na gaveta e publica. Agora, é curioso porque essas mensagens que ele não publica, elas têm uma diferença na redação das que são publicadas na codificação, nas obras básicas da codificação. Elas têm um tom pessoal. Elas têm, assim, Kardec, olha aqui. O Espírito diz assim, a terra treme de alegria. Que visão, né? Eu estou tremendo de medo, né? A terra treme de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Isso aqui é linguagem. Isso aqui não é linguagem espírita. Não é. Isso aqui é linguagem profética. O dia do Senhor é o dia do juízo. Porque o dia do grande julgamento de todos os injustos, porque você já sabe, o justo está tomando paulada desde o início do mundo, né? Quem faz a coisa certa está sendo corrigido. É claro, porque espiritualmente, quem já está no caminho do bem, o processo de purificação dele vai mais rápido mesmo. Ele tem que ser mais rápido. Ele não vai ficar parado esperando o aluno retardatário. Então, o aluno aplicado, cada vez ele recebe provas mais difíceis, não é? Você que já foi professor? Só prova mais difícil. Você fala, professor, o senhor gosta de mim ou só tem alguma inimizade oculta comigo, né? Ele falou, não, eu te amo, por isso que eu estou te dando só questões mais difíceis.
A questão aqui é o julgamento do aluno que está tomando bomba, que está retardatário. Esse dia do julgamento é chamado na profecia de o dia do Senhor. E aqui ele fala, claro, aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam perfidamente para entrar na lista. O que ele está dizendo? Fala, ó, eu vou te contar aqui. Está dando concorrência aqui para encarnar. Porque o tempo é de uma magnitude histórica tão grande que espírito superior quer vir. Ninguém quer estar de fora disso, gente. É o último capítulo da novela. Por amor. Né? É o último capítulo. Então, aqui nós estamos tendo problema, está tendo concorrência. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. Uma linguagem forte, né? A carne interdita, quer dizer, proíbe, né? Não deixa o espírito, ele não sabe o que há de pensar. Desconhecido fogo a devora. Ele diz assim, elas serão libertadas, porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve, e Deus conta seus filhos. Essa palavra eternidade aqui é só de trocar por ciclo. Um ciclo se encerra e um novo ciclo se abre. E Deus conta seus filhos. Outra linguagem profética, porque um dos elementos do saneamento geral da Terra é um processo contábil. Tem que separar os alunos aplicados dos alunos que necessitam de uma atenção especial, sofrimento. Num processo mais doloroso. Há um processo de contagem. E aí ele diz assim, o reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. Olha isso. O pensamento será dentro em pouco soberano. E os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e servir de baliza aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Que é outro elemento da literatura apocalíptica, a chamada reencarnação messiânica. Todas as profecias apontam para um processo de nascimento de criaturas, de seres aliados ao Messias e, portanto, diferenciados em moralidade, em fé. A geração messiânica. Isso está na Revista Espírita também, 1860, fevereiro e maio de 1868. Os Messias do Espiritismo. Essa o Kardec publicou na Revista Espírita. São Luís, Lamennais. Aliás, não vou nem entrar nessa mensagem, porque ela é bem complexa. Bom, encarnarão entre vós. Aí ele diz assim, que digo? Muitos já se acham encarnados. Encarnarão não, já tem gente encarnada. Ele está falando com Kardec, né? Falando com Kardec. Né? Apontando, aqui sim. Aqui sim. Aqui é um ponto fundamental. Porque os profetas não sabiam explicar isso. Eles chutaram a bola, mas bateu na trave. Qual que era o raciocínio deles? O raciocínio deles era simples. Bem simples. Eles pensam assim, toda a humanidade é herdeira do primeiro homem, Adão. Então eu tenho uma geração perversa. Para que o mundo seja regenerado, eu preciso de uma nova geração de seres, um novo Adão. É lógico isso? É lógico. Quem trabalha isso? Paulo, segunda epístola a Coríntios, capítulo 15. O primeiro Adão é alma vivente, o segundo Adão é espírito que dá vida. O primeiro Adão é o símbolo do homem
perverso, do homem desconectado de Deus, do homem rebelde à lei divina, e o segundo Adão é o símbolo do ser humano, que é o projeto inicial, imagem e semelhança de Deus. O homem, o homem que eu digo aqui é o ser humano, né? Não é gênero, homem e mulher. O ser humano. O ser humano do projeto original. Aquele ser humano que era o ser humano aguardado. Esse ser humano, vai dizer Paulo, é Jesus. Ele é o novo Adão. A nova geração. Só que aqui os Espíritos esclarecem. Não, vem cá, toma aquele tema. Você lembra aquele tema lá? Porque está cheio de simbolismo, cheio de imagem. Deixa eu contar simples para vocês. Os Espíritos de qual vão reencarnar. É uma nova geração. E a gente lê a Gênese, o último capítulo do livro, a Gênese, vai falar sobre a reencarnação, como que se dá, qual que é a operacionalização da transição planetária. A operacionalização da regeneração do mundo se dá como? Na maternidade. E no velório, né? E nos velórios também. Que alguns têm que desencarnar. Alguns desencarnam, outros encarnam. E aí os espíritos dizem, não preocupa, olha, terremoto, isso sempre aconteceu, né? Você tem que esperar outras coisas. O processo é outro. A renovação não fere as leis da natureza. Ela se dá na mudança numérica da população planetária. Você tem um desequilíbrio, tem mais espíritos comprometidos do que aqueles já integrados, e aí vai inverter. Você terá mais espíritos integrados com a lei divina, com a sua própria intimidade, e menos espíritos em conflito com a lei divina. Muda a balança, né? É o que ele está dizendo. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco quando o espírito, como uma faca de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos? Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram uns as suas moradas radiosas, outros deixaram grandes trabalhos em que a felicidade se junta ao prazer de instruir-se para retomarem o bastão de peregrinos, que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência. E daqui a pouco, aos 4 cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão apavorados jovens imberbes a lhes retorquir, numa linguagem profunda, aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que valha, e sob pena de desmoralização, forçoso será responder. Então, o círculo vicioso em que se meteram mestres da vã filosofia, mostrar-se-á completamente superado. Aqui faltou uma palavra. Porquanto os novos campeões, olha isso aqui, levam consigo não só um facho, que é a inteligência desimpedida dos véus grosseiros, senão também muitos dentre eles gozarão desse estado particular que é privilégio das grandes almas como Jesus e que dá o poder de curar e de operar essas maravilhas chamadas milagres. Então, essa é uma mensagem, estava nos arquivos pessoais de Kardec. Ele achou por bem não publicar. Fez bem, né? Porque ele é um pouco demais, né? Imagina. Eles não são só inteligências. Nós estamos falando de espíritos assim, tipo Estevão. Processo. Mas quando?
daquele dia e hora, nem o filho, só o pai. Então a linguagem aqui é sempre, são chegados, são chegados, são chegados. No outro texto que eu vou ler, só um pedacinho para a gente já caminhar. No Obras Póstumas também. Se chama Regeneração da Humanidade. Ele diz assim: infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira. E a resistência que virá a opor, mascarará por meio de terríveis lutas o fim do reinado dos que a constituem. Quer dizer, haveria uma resistência desses espíritos rebeldes que detêm parcelas significativas do comando do planeta. Mas olha o que ele vai dizer. Desvairados correrão à sua própria perda. Provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades. De sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Por quê? Porque acelera o processo de desencarnação, no mínimo, né? Acelera. Ao tentarem defender um status quo da maldade, eles aceleram o processo de transformação. E aí o Espírito continua. Agora aqui que eu acho que é o relevante, que é o ponto que eu queria focar para depois terminar com a mensagem do Emmanuel. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Olha, gente, isso aqui, pelo menos, foi publicado em 1869. Então, tenha pelo menos, eu não sei a data exata da mensagem. Mas temos a data da publicação de Obras Póstumas, 1869. Estatística hoje da Organização Mundial de Saúde. A cada 4 segundos nós temos um suicídio na Terra. A cada 4 segundos. Isso é estatística oficial, porque o problema da estatística do suicídio é cruel, né? Porque se a pessoa é bem sucedida no suicídio, se ela vai a óbito, o atestado de óbito é suicídio. Mas se ela não consegue levar a cabo, ela dá entrada no hospital. E lá ela vai desencarnar por insuficiência respiratória, por hemorragia, entende? Não vai constar lá suicídio. Né? Então, quando nós falamos assim da estatística do suicídio, nós estamos falando do suicídio que a pessoa suicidou e morreu. Desencarnou. Belo Horizonte, ano passado, 147 suicídios na capital mineira. (147 suicídios). A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. A gente foi visitar a Comunhão Espírita de Brasília e ficamos alarmados com o número de pessoas que diariamente são atendidas. Pegando um exemplo aqui que está perto. Aqui. A quantidade de pessoas que são diariamente atendidas na Comunhão Espírita de Brasília, chegam lá com a ideia de suicídio, com um profundo quadro de depressão, ou seja, com um distúrbio psíquico que na linguagem da época aqui de 1869, estava tudo sob o rótulo de loucura. A verdade é que você encontra hoje, isso é o mais doloroso, isso é o mais doloroso. Famílias estruturadas, com excelentes posses materiais, excelente formação e às vezes um adolescente inutilizado. Em quadro depressivo ou em quadro de vício, não é um morto-vivo. Para o desespero da família. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem no mínimo 5 exemplos aí próximos.
próximos. Então, esse quadro ele é importante por quê? Porque ele está descrito nas profecias. Não vou entrar nesse detalhe aqui, né, porque a nossa reflexão aqui ela é ligeira. Né? Mas o que a linguagem vai descrever, estrela caindo, o sol se apagando, a lua, é um blackout. O que a linguagem do sermão profético quer descrever é um blackout. Agora, convenhamos, não estás falando de um blackout cósmico, envolvendo o sistema solar. Não é esse o caso. Mas de um blackout do mundo íntimo. E nós estamos presenciando milhares e milhares de corações baterem às portas da casa espírita, da federação, às portas da nossa casa, das instituições de caridade, em blackout. Blackout. Transtornada. Transtornada. Que é a grande marca. E aí ele diz assim, são esses os verdadeiros sinais dos tempos. Então, nós já estamos na ação de saneamento geral. Eu não sei em que fase aí também. Eu queria até... Mas aí é aquela história. Tem assunto que é para brigadeiro. Tem outro que é para cadete. Né? O brigadeiro da terra é o Cristo. Então tem assuntos que a gente não tem, nós somos cadetes. Nós não temos acesso. A essas macro decisões nós não temos acesso. Mas esses são os sinais, nós já estamos vivendo. Imagina, você conta aí. Durante esse tempo que eu falei aqui, dezenas de pessoas suicidaram. Quer dizer, imagina a estrutura que você tem no mundo espiritual para receber esses milhões de criaturas por ano no mundo. Interrompendo uma programação espiritual. E não só interrompendo uma programação espiritual, mas comprometendo uma encarnação futura, que é o mais delicado. Né? Então, são esses os sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve, e em cujo seio ronca a tempestade, isso é a linguagem de Apocalipse. Nuvem, tempestade. Né? Porque está descrevendo um ambiente psíquico que envolve a psicosfera da Terra. Que se você usar uma analogia, você pode comparar a psicosfera da Terra ao clima. Daí a linguagem apocalíptica falar em terremoto, maremoto, tempestade. Então não é um fenômeno puramente... É claro que tem também um componente físico, não estamos descartando isso, né? Claro que tem, também. Mas ele não é o primordial. O primordial é um fenômeno da psicosfera. Do clima mental e espiritual do planeta, né? E aí ele diz, ronca a tempestade. Então, mesmo no seio que ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da era nova. Para encerrar, ia dar duas mensagenzinhas, né? Uma está no livro Fonte Viva, capítulo 41, na senda escabrosa. Emmanuel diz assim, mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Se isso vale para os processos climáticos, vale também para os processos da psicosfera mental da Terra. Não é?
E um texto de Emmanuel, esse texto, eu acho assim, esse aqui ele pegou consultoria com Isaías para poder escrever. Está no livro Pão Nosso, capítulo 41, mensagem intitulada No Futuro. Eu queria terminar com ela. No futuro. Diz Emmanuel. Deixa eu tirar os óculos aqui, que a vista cansada já está atingindo. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Viva o mundo de regeneração. Obrigado.